É um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Eu não quero perder tempo algum, que é precioso. Só digo que se você quiser convidar alguém para assistir este canal onde você está vendo, ou pelo meio que você achar que seja mais conveniente, faça isto agora. Do contrário, preste atenção. Eu quero ler um texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi um jovem, tornou-se um homem maduro, posteriormente a quem Paulo, em encontrando já na fé, desde jovenzinho, desde a infância, o treinou, o discipulou, o conscientizou sobre o Evangelho e depositou nele extrema confiança quanto ao fato de que Timóteo, pela integridade e de caráter, de consciência dele, ele poderia se tornar um bom depositário, um fiel depositário do significado do Evangelho. E está aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, diz o seguinte: sabe, porém, isto. É um idoso, praticamente falando, se dirigindo a uma pessoa bem mais jovem. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram aqueles que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, e procedimento, e propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, e até as minhas perseguições e os meus sofrimentos que me aconteceram. Todas essas coisas que foram insuportáveis e que eu tenho suportado, tu tens conhecimento dela. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando Paulo escreveu isso aqui, quem era a simbolização de todas as luxúrias, de todos os poderes, de manifestação do pior que um ser humano pudesse expressar, caso desejasse, era o imperador de Roma, o Senado romano, aquele pessoal todo que viviam de orgias em orgias, bacanais e luxúrias, hedonismo desenfreado. Não somente eles, que de vez em quando sofriam um surto de moralismo e queriam proibir essas coisas para o povo, embora eles mesmos nunca as proibissem para si próprios. Embora isso acontecesse, em geral o povo romano também tinha essas referências e vivia desse modo. Quem lê
a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 16, 17 em diante, vê aquela descrição de como eles funcionavam, de como era uma sociedade orgiástica. Eles viviam para grandes bacanais, grandes orgias, grandes prazeres o tempo todo. Essa era a orientação, essa era a vida deles. Só que, de fato, Paulo não está falando sobre a sociedade geral que o circundava, porque ele inicia dizendo: sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Ele dá uma lista de coisas que de fato têm acontecido aos humanos desde que os humanos são humanos. O livro de Gênesis inicia descrevendo a desobediência, depois um homicídio, depois surtos narcisistas, depois a manifestação coletiva do egoísmo, depois toda forma de perversão do caminho humano na face da terra e a corrupção da própria criação vindo do dilúvio. De modo que essa descrição que Paulo faz aqui sempre foi comum a todos os homens, no geral, não apenas nos últimos dias, mas em quaisquer dias, em qualquer tempo, os homens são assim: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder a Deus. Os homens sempre viveram assim. Essa sempre foi a média desgraçada. Agora, Paulo não estava pensando provavelmente nos imperadores romanos, porque essa descrição aqui era o treinamento deles, era a pedagogia deles. Nem estava pensando na sociedade romana ou do Império Romano sob o qual ele vivia, de um modo geral, porque esse era o critério, ou a falta de critério do existir. O que de fato ele está dizendo, que é o que torna isso aqui chocante, é que nos últimos dias, quanto mais a gente chegasse perto desse tempo do fim, mais os que se dizem discípulos de Jesus se tornariam deste modo. Tanto é que no contexto antecedente ao texto que eu li, ele está falando de vasos de honra, vasos de desonra, de gente que serve a Deus com sinceridade, gente que serve com insinceridade. E prossegue, inclusive chamando a lembrança acontecimentos relacionados a Moisés no deserto. Fala de Janes e Jambres que resistiram fortemente a Moisés. Portanto, ele está se referindo ao que acontece entre aqueles que confessam o nome de Deus, dizem que são discípulos. E ele disse: o que eu quero dizer a você, Timóteo, e mais do que para Timóteo, o que ele está dizendo a mim, dizendo a você, para que ninguém fique chocado, nem escandalizado, nem se desmonte, nem perca a fé, nem se desanime, nem se desentusiasme em relação a qualquer coisa relacionada a Deus, porque, de fato, se choque ao perceber que aqueles que se dizem discípulos de Jesus frequentemente não se assemelham a Ele em coisa alguma. E tanto mais quanto nós nos aproximemos desse tempo chamado tempo do fim, das últimas coisas, que essa caminhada da humanidade como um todo na direção de um impasse de existência, que é o que a gente já percebe hoje, no meio ambiente, nas dimensões políticas, em qualquer que seja o aspecto que a gente vá vendo, a humanidade chegou num ponto de culminância de decisões, num momento de entrada num beco de encurralamento, que nos coloca nessa descrição bastante vívida, nítida e clara do que Jesus, do que Paulo, do que os profetas chamaram de os últimos dias. E aí, Paulo diz: os homens sempre foram assim, arrogantes, egoístas, desse jeito todo. O que vai chocar você é perceber que
os discípulos de Jesus vão ficar assim. O pessoal vai se tornar o povo da mentira, o povo da maldade, o povo que anda com o nome de Deus na boca, mas o coração distante dele. Eles têm forma de piedade. Eles têm jeitões, eles têm trejeitos, eles têm manifestações as mais diversas do que a gente poderia chamar de piedade. Eles falam o evangeliquez, eles falam com expressões que os identificam como sendo gente de igreja. Eles chegam sempre com a paz, irmão, paz do Senhor, tudo da paz, meu irmão, não sei o que, meu irmão. É tudo assim, com Deus, está amarrado para cá, está amarrado para lá. É cheio de verborragia, de forma, de aparência, de gestuais, de repreensões de clichê, coisas nojentas que estão ali, cebosas, escorrendo do indivíduo, ele não se toca. Ele tem essa forma de piedade. Ele nega o poder de Deus no dia a dia dele, porque Deus não existe para ele. Não muda nada nele, não altera coisa alguma na existência dele. Ele se jacta de que um dia ele fumou cigarro e parou de fumar, ele bebia cerveja, parou de beber. Ele fica assim, pensando que essas coisinhas são importantes para Deus, enquanto ele fuma as pessoas o dia inteiro. Ele bebe alma humana, consome, mas porque ele se abstém ali de Skol, ou de Bavária, ou de Skin Carioca, sei lá o quê, ele acha que está fazendo um grande serviço a Deus, ao mundo. Aí é um idiota. Tem essa forma de piedade, mas nega a Deus na essência do ser, porque não há mudança. A mulher dele não pode dar testemunho de que existe algo bonito de Deus nele. Nem os filhos, nem o marido, nem os pais podem dizer acerca desse menino, dessa menina que viraram baratinhos e ratinhos de igreja, viciados em convívio chamado fraterno, mas sem nenhuma mudança no peito, na alma, no coração. Ao contrário, Paulo disse, o que vai acontecer é que eles vão ficar irreconhecíveis, vão ficar falando de Deus, vazando e babando o nome de Deus, mas sem mudança no íntimo, tendo só forma de piedade, negando o poder de Deus na prática todo dia. Eles vão ficando cada vez mais o que já são. O egoísmo vai crescer cada vez mais e eles vão tentar ungir o egoísmo dele em nome de Deus. Vão se tornar avarentos cada vez mais. São incapazes de deixar de dar dinheiro para aquilo que é falso. Mas para tudo que é verdadeiro eles têm uma questão. São jactanciosos, arrogantes, enfatuados. São blasfemadores porque tomam o nome de Deus em vão o dia inteiro. Eles brincam com o nome de Deus, tudo que eles falam em nome de Deus, tudo que eles negociam em nome de Deus. Eles se amparam em Deus o tempo todo, crendo que estão ganhando crédito junto aos demais, sem ver que eles próprios blasfemam do nome de Deus, porque o nome de Deus não tem consequência na vida deles. São, além disso, desobedientes aos pais. O que a gente nota dia a dia é que essa fragmentação é total. Tanto pai e mãe não tem mais nada o que dizer, a maioria não tem mesmo, como os filhos mesmo, para aqueles pais que têm, não querem ouvir. E filho deveria ouvir pai mesmo apenas para ouvir, mesmo quando pai e mãe estão dizendo uma tolice, eles devem ouvir com paciência e escolherem a melhor decisão da consciência, quando já tem uma. Do contrário, é para obedecer pai e mãe mesmo. Mas o que ele diz é, nesses dias vocês vão notar esse desafeiçoamento, essa falta de importância, porque os filhos também vão se tornar ingratos, como ingratas se tornarão as pessoas em geral. Ninguém acumula crédito mais no coração de ninguém, as pessoas esquecem de tudo. O dia de hoje, já tem gente que não lembra nem o que aconteceu de manhã cedo. As coisas vão passando e as pessoas não guardam, não tem mais álbum de gratidão no coração. E mais do que isso, ele diz, vão ser irreverentes, são pessoas que não são capazes de guardar aquela atitude de reverência, de silêncio, de
capacidade de se levantar e deixar sentar, de reconhecer a mulher, o idoso, o fraco, o deficiente. Ao contrário, as pessoas vão sair simplesmente vomitando suas próprias idiotices, uns sobre os outros, numa irreverência total, desafeiçoados, implacáveis, incapazes de perdoar, caluniadores. O importante não é se é verdade ou não é fazer a versão acontecer, sem domínio de si, entregues às pulsões da alma. Brotou, o cara vai, só faz o que brota dentro dele, incapaz de pensar, de raciocinar, de refletir, de decidir, baseado na melhor escolha, no que é bom, no que é amor. Ao contrário, serão cruéis, inimigos do bem, antipatizantes do que é bom. E você toda hora vê essa multidão aumentar. Quanto melhor a coisa é, mais gente hostil você encontra. Traidores, porque quase não dá mais para confiar em ninguém. Atrevidos, porque são incapazes de se enxergar. Essa é a palavra que melhor designaria esse espírito, seria cara de pau. Vão se tornar todos caras de pau, enfatuados, antes amigos dos prazeres, que amigos de Deus vão viver para autossatisfação. Agora, tendo forma de piedade, fachada de piedade, carinha de piedade, jargões de piedade, todas essas coisas, sem perceber que quando uma pessoa se vicia em falar de Deus, em dizer que é de Deus, em só conversar sobre Deus, em só viver no ambiente que ele diz que é o ambiente de Deus, sem que haja uma obra de Deus de fato, um trabalho do Espírito Santo acontecendo dentro, esse indivíduo é um candidato à hipocrisia ilimitada. Ele vai ficar ali, naquele viveirinho, com aquelas outras pessoas, todo mundo viciado uns nas vidas dos outros, um grupo pequeno e adoentado, um sistema de perversidade, todo mundo dizendo: oh, meu querido, minha querida, meu amado, a paz, e comendo o calcanhar, mordendo o mocotó, não respeitando nada de ninguém. E isso torna o estado dessa pessoa pior do que o de qualquer indivíduo alienado de Deus em qualquer lugar da terra. De modo que ficar dizendo que você conhece a Deus porque você anda com uma Bíblia, porque vai a uma escola dominical de igreja, porque frequenta a missa, porque ouve sermão, ou tem o seu pastor, o seu padre, o seu apóstolo, quem sabe, enfim, protegido por essas mentiras, pensando que isso realiza algum bem à vida de alguém, esquecido de que o reino de Deus está dentro de nós. Se não houver um trabalho de Deus na nossa consciência, mudando, convertendo, chamando-nos ao Evangelho todos os dias, a religião só tem o poder de fazer a gente ficar assim. E tanto mais quanto a gente chegue nesse período que se chama de últimos tempos. A alma vai ficando assim. Foi por isso que Jesus disse que irmãos trairiam outros irmãos, que até pelos pais, parentes e amigos muitos de nós seríamos maltratados, entregues, traídos em experiências diversas, porque a desafeição estaria estabelecida. Eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo e perguntasse pelo estado do seu coração. O egoísta não se enxerga. Aí você diz, alguém olha e diz: poxa, você está falando justamente com quem não se enxerga, com esperança de que o indivíduo se enxergue. Uma pessoa assim não se encara. Eu sei disso. É que eu creio no Espírito Santo. Eu não creio que as minhas palavras tenham esse poder de fazer ninguém acordar. Eu não creio que nenhum recurso humano faça uma pessoa poder se enxergar. Mas eu creio nessa luz que de repente penetra a nossa sombra e começa a iluminar pedacinhos da gente, e a gente começa a se ver. É luz divina, é graça divina. A minha esperança é que o Espírito Santo esteja iluminando sua face, seu olhar, dando chance a você de se perceber, de se enxergar.
sobretudo quebrando aquele auto-engano que faz o indivíduo pensar que porque ele frequenta um lugar, uma igreja, um grupo, ele canta, ele sabe Bíblia, referências de cor, conhece as fofocas eclesiásticas, os bastidores, que isso tem alguma coisa a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa do homem, é um clube. A máfia e isso aí são da mesma natureza, são instituições humanas dedicadas a determinados fins explícitos, mas frequentemente a gente encontra a mesma natureza de gente em ambos os lugares. Mafiosos, fisiológicos, sem consciência, sem autopercepção, vivendo para o próprio umbigo, sem amor, sem graça, implacáveis, sem perdão. Agora, quando o indivíduo se habitua a ficar assim e a ser assim, em nome de Deus, falando em línguas, ouvindo profecias, aplaudindo cânticos, levantando as mãos em louvores e ficando desse jeito, esse cara vai se endiabando sem sentir. Vai ficando num estado pior do que o pior estado no qual já tem estado antes de se tornar um cristão jactante, um religioso arrogante. Olhe para o coração, porque se eu estou dizendo essa palavra a você hoje, você é passando por aí, me deu algum crédito, parou e ouviu, pode ser que seja essa luz de Deus chegando, iluminando você, mostrando, virando a sua cara para a luz divina, para iluminar sua consciência, para fazer a verdadeira e genuína conversão acontecer. Porque milhões e milhões de pessoas que vivem nesse lado ocidental do mundo, que se dizem cristãs, de fato, não conhecem Jesus, não conhecem a Deus, não conhecem nada. A maioria absoluta só vive de religião, mas não conhece a Deus, porque se conhecessem a Deus não seriam assim. O amor de Deus gera amor em nós. A presença do Deus que é amor produz misericórdia, produz compaixão, produz verdade, produz honestidade, produz prazer naquilo que agrada a Deus e faz bem à vida. É esse o Espírito de Deus. O que não vem carregado disso não é de Deus, não procede de Deus. Ainda que o indivíduo esteja o dia inteiro com a mão para cima, cantando e dizendo que faz isso para o Senhor, ele só está fazendo, de fato, ginástica, ele está fazendo só coreografia religiosa, mas não existe nada verdadeiro acontecendo aí. Não seja um desses. Minha oração é que o Espírito Santo acorde você agora, tire você desse estado, acenda a luz, quebrante seu coração.